Então agora que a gente descobriu aí que pode, que é possível, né, criar melodias assim automaticamente, improvisando e tudo mais, né, esse era o objetivo da primeira parte. Agora a gente vai dar uma estudada numa teoria bem leve, bem básica, para você saber o que está acontecendo, por que a gente escolheu esses modelos, essas notas, por que deu certo junto com a base, né? Então, a partir do momento que você saber o porquê que isso acontece, você vai conseguir aplicar isso nas outras músicas, né? Quer sejam elas, né, nesse estilo blues ou não, pode ser qualquer estilo, né? Você sabendo usar a regrinha, sabendo usar como encaixar a escala e o modelinho que eu passei aqui, aí você vai conseguir fazer isso em qualquer música, tá? E esse é o objetivo, é você jogar isso para qualquer música que você for tocar, você saber fazer isso, tá? Então vamos dar uma estudada bem básica na teoria aí, tá? Sugiro, a gente vai falar bastante de escalas, então eu sugiro que você em algum momento vá ver a aula de teoria sobre escalas, se você não sabe o que são escalas ainda, tá? Eu vou falar uma bem básico, bem por cima aqui, não vou entrar em maiores detalhes, mas você pode olhar a aula sobre escalas, tanto escalas maiores quanto escalas menores. Tá? É bem simples e é bem útil. Escalas toda a estrutura da música se baseia em escalas. Então, se você souber o que são escalas, como montar escalas e tudo mais, vai ficar muito mais fácil para você tirar qualquer música. Isso independente de solo, independente de improvisação. A escala serve para toda música. Não existe música que não tem escala. Então, se você souber a escala, souber a matéria-prima aí, de como são feitas as músicas, já vai te ajudar bastante em toda música, independente de solo, improvisação ou fazer acordes e tudo mais. Então aqui eu falei que a gente estava fazendo a escala pentatônica menor, tá? Então vamos entender mais ou menos o porquê, o que acontece aí. Antes de tudo, a gente tem uma escala menor, tá? Então aí na tela eu escrevi uma escala menor, no caso aqui, uma escala a gente tem, cada tipo de escala a gente tem uma fórmula, né? Então a gente tem uma fórmula para a escala maior e tem uma fórmula para a escala menor. Tá? Então a fórmula para a escala menor é essa que está escrita ali, tá? E eu resolvi fazer a escala de Lá menor. Então, a partir da nota Lá, eu aplico a fórmula e consigo tirar essas notas. Eu consigo descobrir que essas notas aí, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, né? Elas fazem parte da escala de Lá menor, tá? Isso quer dizer o seguinte, que quando eu quero fazer uma música em Lá menor, se eu selecionar essas notas aí, todas essas notas fazem parte da escala e por isso elas vão estar afinadas com a música, digamos assim, tá? Então você vai conseguir, usando qualquer uma dessas notas, você vai conseguir criar uma melodia legal, coerente, assim, né? Vai ficar afinado, vai ficar nada fora do tom. Se você usar qualquer nota que seja fora desse grupo de notas aí, que é a escala, tal, você corre muito risco de soar desafinado, de parecer que está errado. Tá? Então é assim que a gente seleciona as notas que a gente vai tocar numa música. E como a gente está improvisando e criando melodias, então é extremamente necessário saber quais são as notas que a gente pode usar, né? Senão não tem como, a gente vai acabar errando muitas notas. Né? Então a escala pentatônica, como o próprio nome diz, é uma escala que possui 5 notas. Penta é 5, né? Então a escala pentatônica ela possui 5 notas e ela vem, a gente seleciona essas 5 notas a partir da escala menor, né, no caso. Então eu tenho ali a escala de Lá menor, que é Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá e Sol, tá? E depois volta para o Lá, repete, né, a oitava nota é Lá. E agora a escala pentatônica ela é formada da seguinte maneira. A gente usa a nota Lá, aí a gente não usa a nota Si, a gente corta a nota Si, aí a gente usa a nota Dó, a nota Ré, a nota Mi, corta a nota Fá e vai para a nota Sol, tá? Então, e daí repito Lá de novo, mas o Lá aqui não conta como, né, porque a gente já repetiu ali. Então, na verdade eu tenho as notas Lá, Dó, Ré, Mi e Sol, tá? Aí são 5 notas e essas são as 5 notas da escala pentatônica de Lá menor, no caso, né? A gente escolheu um tom e a partir desse tom a gente conseguiu tirar a escala pentatônica. E por que ela é formada assim? Existem várias explicações aí para o surgimento e o uso dessa escala pentatônica, mas uma delas é a que a gente mais percebe assim no ouvido, né? Depois com mais tempo tocando você talvez perceba isso também, que quando a gente corta os semitons, por exemplo ali do Si pro Dó eu tenho um semitom, né? Então eu resolvi cortar o Si, que faz parte desse intervalo de semitom, né? E mesma coisa no Fá, do Mi pro Fá eu tenho um semitom também, resolvi cortar o Fá,
tá? Não cortei o Mi porque ela faz parte do acorde, tem toda uma teoria de acorde por trás aqui, tá? Mas isso não é importante saber, isso aqui é só mais uma curiosidade, tá? Essa pentatônica aí, cortando os semitons, eu consigo ter um som mais direto, né? Então, por mais que eu use as 7, quando eu for fazer uma melodia, eu use as 7 notas da escala menor natural, pode acontecer de uma ou outra nota soar um pouquinho estranha, dependendo do acorde que está sendo tocado na música, tá? Agora, na escala pentatônica, isso é quase inexistente. É difícil a gente ter uma nota ali na escala pentatônica que soe estranha. Geralmente, essas 5 notas aí, sempre que você tocar, de qualquer jeito, de qualquer tempo, qualquer velocidade, qualquer intensidade, sempre que você tocar elas, dificilmente vai soar fora. Então, por isso que mesmo você sem saber improvisar, nunca ter feito um solo, só usando a escala pentatônica, a gente já consegue fazer umas melodias que são bem legais, né? Soam boas, né? Não fica uma coisa muito estranha, né? Então por quê? Porque a gente das 7 notas da escala natural, a gente tirou 2 e ficou com a escala pentatônica, tá? Então por que a escala pentatônica é mais fácil de solar? Justamente por causa disso, porque as notas que tem na escala pentatônica, elas dificilmente vão dar na trave, dificilmente você vai soar estranho, geralmente vai soar sempre certo, tá? Então, por isso que a gente já começa estudando pela pentatônica e por isso que toda essa questão da improvisação fica mais fácil quando a gente aborda a pentatônica, tá? E também é por isso que o blues é o estilo que mais aceita a pentatônica, então por isso que o blues acaba sendo o estilo mais fácil de aprender a improvisar, aprender a solar. Tá? Então depois a gente vai colocando outras notas, outras escalas, tem várias teorias sobre isso também, várias maneiras de misturar escalas e tudo mais. Mas depois que você já está dominando essa linguagem básica, digamos assim, esse beabá da improvisação, que é com a escala pentatônica. Tá? Essa escala pentatônica funciona para qualquer instrumento, lá no piano, no teclado, usa-se bastante também, no baixo, instrumentos de sopro, todo mundo usa, todo músico usa escala pentatônica. Tá? Principalmente para o blues, mas também fora do blues a gente usa bastante pentatônica, porque o que você fizer na pentatônica vai dar certo, vai sair um som bom. Tá? Então é por isso que a gente começa com a pentatônica, e a pentatônica funciona assim, se você já sabe a escala menor, vai ficar mais fácil você saber na teoria o que aconteceu para a gente extrair a escala pentatônica da escala menor. Tá? Tenho as 7 notas da escala menor, cortei a segunda e cortei a sexta nota também. E aí eu consegui fazer a escala pentatônica menor, tá? Existe uma relação com escalas maiores, a gente vai ver mais pra frente, tá? Mas eu falei isso se você já sabe a fórmula, já viu a aula de escalas menores. Se você não viu a aula de escalas menores e tá um pouco boiando aí no que eu tô falando, não se preocupe. Tá? A gente vai tocar, vai colocar isso na prática e daí lá no final da aula provavelmente você vai conseguir entender um pouco melhor o que está acontecendo aqui. Tá? Eu só dei esse embasamento teórico caso você já consiga pegar ele. Se não conseguiu pegar, fica com essa ideia em stand-by aí e depois você vai conseguir compreender melhor. Tá? Então agora a gente explicou na teoria a escala pentatônica e agora a gente vai pôr na prática para você entender no ouvido o que está acontecendo.